60 dias, 1% de chance e 100% de milagre. Há momentos em que, mesmo diante das dificuldades que a vida nos impõe, pensamos conduzir nosso barco rumo ao destino almejado. Mas afinal, o que é o destino? Existem garantias nas rotas que traçamos? Não creio, porque muitas vezes a vida nos surpreende, nos prega peças e nos obriga a recalcular o caminho. Mas quando se tem Deus como guia, este fato não representa parar, desistir ou desanimar. E ficar pelo caminho ou voltar atrás simplesmente não são opções, pois o comando é dele. Era início de 2012. Eu morava com meus 2 filhos, Samuel e Eduardo, os quais criava sozinha desde pequenos. Mas esta é uma outra história. Tinha 42 anos e aguardava uma cirurgia para a retirada da vesícula, pois já havia sido diagnosticada com pedras. Apesar do desconforto físico, a vida seguia em seu ritmo e eu conciliava durante o dia o trabalho na secretaria de uma escola pública com um dos meus maiores sonhos, ser psicóloga. Cursava à noite o 7º semestre do curso de psicologia. No dia 8 de janeiro, eu estava num culto, como de costume, quando algo diferente aconteceu. Senti uma angústia repentina tomar conta do meu peito. Foi nesse momento que ouvi claramente, no meu coração, a voz de Deus dizendo: "Você vai passar por um momento difícil, mas eu estarei contigo." Apesar da apreensão, uma paz inexplicável me invadiu. Era como se ele estivesse me preparando para algo que eu ainda não podia ver. E mesmo assim, me garantindo que eu não estaria sozinha. Naquela época, meus filhos eram solteiros. Samuel tinha 21 anos, cursava a faculdade de engenharia, e Eduardo, com 17, estava concluindo o ensino médio. Eu estava divorciada do meu primeiro casamento e começando um novo relacionamento com o Léo, que hoje é meu esposo. No dia 11 de janeiro, poucos dias depois daquela experiência no culto, tudo mudou. Voltando da faculdade, comecei a passar muito mal. Antes mesmo de chegar em casa, fui levada ao hospital do servidor público municipal. Achei que seria algo simples, que tomaria uma medicação e voltaria para casa. Mas o diagnóstico foi outro. Minha vesícula havia se rompido e os cálculos biliares haviam se espalhado por órgãos internos. Começava ali uma internação que duraria 60 longos dias. Os primeiros dias foram muito difíceis. Dores intensas, medo, incerteza. Mas mesmo nos momentos de maior sofrimento, a promessa que Deus me fizera naquele culto não saía do meu coração. Eu estarei contigo. E ele esteve, em cada detalhe, em cada olhar médico, em cada gesto de carinho, em cada oração feita por mim. Eu sentia a sua presença. Durante esse período, fui transferida para o Hospital das Clínicas, onde realizei um procedimento chamado CPRE, uma endoscopia especializada para a retirada das pedras que haviam se espalhado fora da vesícula. Meu filho Samuel foi comigo na ambulância. E até hoje, todas as vezes que estou dirigindo, vejo uma ambulância passar, meu coração é levado de volta àquele dia. E peço a Deus pela pessoa que estiver ali precisando de cuidados. Mas ao invés de medo ou tristeza, sinto gratidão, porque eu sei o quanto Deus cuidou de mim em cada detalhe. Após o procedimento de CPRE no Hospital das Clínicas, voltei ao Hospital do Servidor Público Municipal, sem que as pedras tivessem sido retiradas. E eu estava frustrada.
Foi quando o médico explicou que a inflamação era tão intensa que não havia como intervir naquele momento. O que eu não sabia e que viria a descobrir depois é que, além da cirurgia, aquele foi o momento mais crítico de toda a minha internação. Momento em que eu corria sério risco de morte. Estava literalmente amarela e brincava com quem me visitava dizendo que parecia um dos personagens dos Simpsons. Mas por dentro meu coração estava apreensivo, o corpo fragilizado, a alma em alerta e a fé firme, mesmo diante das incertezas. Após alguns dias de antibióticos mais fortes, fui levada novamente ao Hospital das Clínicas para a nova tentativa de retirada das pedras. Desta vez, quem me acompanhou na ambulância foi o Léo. Olhando para ele, eu pensava nos nossos planos de casamento e como tudo parecia incerto naquela hora. E ele segurava forte minha mão e dizia: "Calma, vai dar tudo certo." Sempre tive medo de procedimentos médicos e tudo aquilo era extremamente tenso para mim. Mas Deus estava lá, mais uma vez. O procedimento foi bem sucedido e pude, enfim, marcar a tão esperada cirurgia para a retirada da vesícula. Durante esse tempo de internação, a necessidade de um acompanhante constante exigia muito da minha família. Samuel, Eduardo e o Léo se revezavam como podiam. Foi quando Samuel quase perdeu a bolsa integral da faculdade por causa das faltas. Então, Eduardo, meu filho mais novo, com apenas 17 anos, passou a ir cedo ao hospital e ficar durante todo o dia e a noite ao meu lado. No dia seguinte, era o Léo quem fazia o mesmo. Meu irmão Rogério e minha cunhada Cota também me visitavam com frequência. Minha mãe, meu irmão Leonardo, que morava em Campinas, vinham sempre que podiam. Ele, inclusive, passou algumas noites comigo no hospital. Quando eles iam embora, eu os acompanhava até o elevador e pensava: quando será que poderei descer esse elevador e ir enfim para casa? Do 9º andar, olhava pela janela e via pessoas seguindo suas rotinas, indo e vindo pelas ruas, e pensava: a gente reclama tanto da correria do dia a dia, mas como eu desejaria poder acordar, me arrumar, pegar uma bolsa e simplesmente ir para o trabalho. Quando enfrentamos a sombra da morte, passamos a enxergar a vida com outros olhos. Minha cirurgia então foi marcada para o dia 27 de fevereiro. Seria feita por vídeo e não haveria corte, e eu aguardava com ansiedade e esperança. Nas noites intermináveis no hospital, com dores e me sentindo mal, eu deitada ficava observando gota por gota do soro descendo até as minhas veias. Vi muitas pessoas entrarem e saírem do hospital. Algumas saíam bem, outras, infelizmente, sem vida. Algumas faziam cirurgia de retirada da vesícula, a mesma cirurgia que eu tinha que fazer. Porém, como não haviam se rompido como a minha, iam embora depois de 2 ou 3 dias, e eu ia ficando ali. Em algumas noites, ouvia pessoas gritando ou gemendo de dor. Nestes momentos, era impossível não refletir sobre a fragilidade humana e como somos vulneráveis. Mas foi numa dessas noites que tive um sonho tão vívido, tão cheio de paz, minha família reunida feliz com o meu retorno para casa. Era Deus me dizendo: essa fase vai passar. Durante o dia, eu normalmente ficava com uma agitação mental. Mas quando conseguia me concentrar, lia a Bíblia e meus livros de psicologia. Uma enfermeira, pegando um dos meus livros, achou interessante eu estar fazendo aquele tipo de leitura
e eu expliquei que estava cursando a faculdade. Parte de mim dizia que eu não conseguiria me formar, mas outra parte ainda acreditava. E esta parte era movida pela fé. Os dias seguintes foram desafiadores. Meu corpo lutava para se recuperar. E cada novo exame, cada procedimento parecia exigir mais forças do que eu imaginava ter. Mas mesmo na fraqueza, havia consolo. Deus não permitia que eu me sentisse sozinha. Pessoas começaram a orar por mim. E num momento de muita dor, minha amiga Carla chegou em frente ao meu leito, acompanhada de seu irmão. Oraram por mim naquele momento, e foi como se tirassem aquela imensa dor com as mãos. Eu era sustentada por uma rede invisível de amor e fé. Meus filhos foram uma força imensa durante esse período. Samuel, com sua maturidade e calma, apesar de dentro dele estar bastante abalado e preocupado, me transmitia segurança. Trazia louvores que baixava no celular para eu ouvir e me edificar. E um dos louvores que mais marcou esse momento foi Aprender a Confiar, da Rafaela Pinho. Eu quero até colocar um trechinho dele para que você ouça e sinta o quanto Deus falava comigo através deste louvor. Eu vou aprender a confiar quando a dor me fizer desistir de viver. Eu vou orar, então vou sentir seu poder, seu amor, e para sempre descansar em tuas mãos, descansar. E era assim que eu passava os meus dias. O meu filho, o Eduardo, mesmo tão novo, demonstrava tanto carinho e cuidava de mim de uma forma tão especial naquele dia a dia daquele hospital, que me fazia chorar em silêncio. Léo, com quem eu ainda estava começando uma nova história, se manteve presente, firme, como um presente de Deus naquele tempo difícil. A cada dia no hospital, sentia que Deus estava escrevendo algo muito maior. Havia momentos de medo, sim. Havia dor, havia noites em claro, mas havia também milagres, pequenos e grandes, acontecendo o tempo todo. Um exame que dava um resultado melhor do que o outro, uma medicação que fazia efeito rápido, um profissional de saúde que, com palavras gentis, se tornava instrumento de Deus para renovar minha esperança. Aos poucos fui me reerguendo, não apenas fisicamente, mas emocional e espiritualmente. Aprendi no vale a depender completamente de Deus. Entendi o que significa descansar, mesmo em meio à tempestade. E mesmo ali, hospitalizada, comecei a sentir uma profunda gratidão, não pela dor, mas pela certeza da presença de Deus em cada minuto dela. No dia da cirurgia, meus filhos, meu irmão Rogério, minha cunhada e meu irmão Leonardo estavam ali comigo. Vi seus olhares preocupados, tentando esconder o medo com sorrisos. Minha mãe, que não estava ali fisicamente, estava presente através de suas orações por mim. Meu coração se encheu de confiança. Eu estava nas mãos dos médicos, sim, mas principalmente nas mãos de Deus. A cirurgia, que deveria durar 1h30, demorou 9 horas. Começou por vídeo, mas depois foi necessário fazer o corte. O Dr. José César Assef, cirurgião-chefe, me disse depois que foi uma das cirurgias mais difíceis que ele já havia feito. Minha via biliar estava necrosada e ali ele e sua equipe
realizaram algo inédito. Reconstruíram a via biliar, usando a própria pele da vesícula. Algo tão delicado quanto trabalhar com o interior de uma recarga de caneta Bic. Meu irmão me contou que o médico saiu da sala de cirurgia visivelmente exausto e desfigurado. Eu só tenho gratidão a Deus por estes profissionais tão comprometidos que dedicam seus dias para salvar vidas. Após a cirurgia, passei um tempo na UTI e depois fui para o quarto. Fui me recuperando e alguns dias depois, enfim, tive a tão desejada alta e meu irmão me levou para casa, pois minha residência tinha escadas e eu ainda não podia subir ou descer degraus. Em seu carro, e já no caminho, meus olhos se encheram de lágrimas por estar voltando à vida normal. Ao chegar, minhas sobrinhas e meu sobrinho me esperavam com cartazes de boas-vindas. Me emocionei profundamente. E ali, sob os cuidados amorosos da minha cunhada, passei um mês me recuperando. Ainda usava um dreno, que saía do meu corpo e precisava de curativos constantes. Um mês depois, voltei ao hospital para retirar os pontos e o dreno. E finalmente, depois de 60 dias internada e mais um mês na casa do meu irmão, voltar para casa foi como nascer de novo. Caminhar até a porta de entrada, ver meu lar, abraçar meus filhos, sem fios, agulhas ou roupas de hospital. Tudo parecia um milagre. E era. A vida tinha voltado para mim com outro sabor. A saúde se restabelecendo, o coração fortalecido e a fé renovada. Hoje, 13 anos depois que passei literalmente pelo vale da sombra da morte, sei que Deus esteve comigo o tempo todo. Quando olho para trás, ainda me emociono. Não porque lembro do sofrimento, mas porque lembro do cuidado, do consolo, da fidelidade de Deus, que me avisou com amor que eu passaria pelo vale. Me prometeu caminhar comigo por ele e cumpriu a sua promessa. Se você que está lendo essas palavras ou ouvindo, estiver enfrentando um momento difícil, talvez se sentindo fraco, sozinho ou sem esperança, eu quero que saiba, Deus ainda fala, ainda cura, ainda sustenta e ainda transforma dores em testemunhos. Não foi apenas uma cura física, foi uma cura na alma. Foi um milagre que moldou quem eu sou hoje. E se Ele fez comigo, pode fazer com você também. Após esse difícil momento que marcou minha vida, muitas coisas boas eu vivi e realizei em minha vida. Concluí meu tão desejado curso de psicologia e hoje atuo como psicóloga clínica e faço palestras. Depois fiz uma pós-graduação em educação especial e também atuo como professora de atendimento educacional especializado. Me casei com o Léo, meu esposo amado. Vi meus filhos se formarem como engenheiro e advogado. Meus orgulhos se casaram com 2 noras maravilhosas, Mariane e Pamela, que são como filhas para mim. E Deus ainda me deu a dádiva de ser avó do Bernardo e do Miguel, 2 netinhos que são o meu sorriso de cada dia. Um médico me disse que eu tinha 1% de chance de sobreviver. E eu respondo com alegria e fé. Eu fui esse 1%. Se você estiver vivendo um tempo difícil, por mais escuro que o vale pareça, não perca a fé. Deus continua sendo Deus. Ele continua curando, sustentando, falando, conduzindo. E tudo, absolutamente tudo, coopera para o bem daqueles que o amam. Cada dor trouxe um propósito. Cada lágrima, um crescimento. Cada medo, uma oportunidade de confiar.
Ele esteve comigo, Ele está com você. E concluo minhas palavras com uma oração. Senhor, meu Deus, obrigada por estar comigo nos momentos mais difíceis, sombrios, quando a dor e o medo tentaram me paralisar. Obrigada por não me abandonar, por sustentar minha fé, quando minhas forças se esgotaram. Obrigada por esteve comigo todos os dias naquele hospital. Sei que foi a tua mão que me livrou da morte e me trouxe até aqui com vida. Obrigada pela esperança e pelo propósito renovado. Peço agora, Senhor, por cada pessoa que ler este testemunho ou ouvi-lo, que elas sintam a tua presença assim como eu senti, que no meio da enfermidade, da luta, da dúvida ou da dor, elas ouçam a tua voz dizendo: eu estou com você. Restaura vidas, cura corações, fortalece os cansados e transforma todo o sofrimento em um novo começo. Em nome de Jesus. Amém. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23, verso 4. Deus abençoe.